Mas dando uma perspectiva aqui que eu acho que é fundamental da gente entender. O mundo, sim, sem dúvida, né? Ele passou por momentos de centralização e descentralização, de colapsos e de reconstruções, de momentos de segregação de grandes impérios, constituições de grandes impérios. Então esse fluxo e essas energias concentradoras e descentralizadoras sempre existiram e continuam até hoje, em diferentes momentos, diferentes maneiras. Bom, muito bem, vamos começar aqui com um período que a gente tem um pouquinho mais de visão, que ao menos a história registrada, né? Podemos falar aí do pós-Império Romano. O que aconteceu pós-Império Romano? Pós-Império Romano, você teve um momento de descentralização muito grande, né? Tribal até. Os visigodos, os ostrogodos, os vândalos, os eslavos, uma série de tribos europeias começaram a migrar pela Europa. Uma série de microcondados começaram a se formar. A China já era consolidada quase, a China já era burocratizada, já tinha quase que um muro da China, uma burocracia central, as leis centrais, tecnologia central, planejamento central. Alguém já ouviu falar disso? Surgiu mais tarde com Marx. Mas a China já tinha isso. Aliás, a China colapsa como poder centralizado exatamente pelo mesmo problema que o Brasil está entrando em colapso, que o Império Romano entrou em colapso. É exatamente a mesma dinâmica. Grandes obras públicas, totens os magnânimos populistas da época. Mesma coisa, o Império Romano foi o mesmo problema. Mais tarde também, o Brasil, na mesma situação. Fizemos aí os totens aos populistas, que são essas aberrações aí, que são os estádios de futebol no Brasil inteiro, os elefantes brancos, ninguém usa. São totens, são exatamente uma burocracia central, centralmente planejada, rouba dinheiro da população e faz o que quer. E era exatamente isso que cria essa grande derrota. Muito bem, estou falando no nível aqui nacional, mas temos essa mesma dinâmica no nível supranacional. Aí como é que se explica essa questão supranacional? O Hobbes explicava isso muito bem, né? Você tem que olhar as nações como pessoas, ou como uma relação interpessoal. Se você tem interdependência entre as nações, assim como você tem interdependência entre um irmão ou com um primo, é muito improvável que você entre em conflito com essas pessoas ou com esses agentes. Ao mesmo tempo, a base do ser humano, como dizia o próprio Hobbes, né, o realismo, né, que seria uma das teorias de relações exteriores, que, aliás, eu sou partidário dessa teoria. Não é nem uma teoria, é uma realidade, né? É que o homem é o lobo do homem e de vez em quando se junta com outros homens para comer aqueles outros homens ali. Se junta em matilhas para abocanhar o mais fraco. Isso é uma dinâmica que existe ainda hoje. Muito bem. Então, nesse contexto de realismo, né, em que você tem nações não alinhadas com o contexto de querer fazer um governo global, então você tem diferentes forças que agem no Brasil. Você tem sim a ONU, que age diretamente, age como um respaldo legalístico, até com respaldo dignatário, né? Boa parte dos países do mundo assinaram, os 200 países do mundo assinaram um acordo, dizendo que a ONU, sim, ela tem um certo respaldo, como diz o Felipe Martins, estabelecer a paz e a prosperidade. Interessante que eles escolhem esses dois termos, que eu já falei sobre isso. Sem paz não há prosperidade. Então, eu diria que isso é uma falsa promessa vindo da ONU, porque é exatamente a prosperidade não é uma coisa que eles querem atingir, né? Ao menos agora, né? Depois dos anos 70 até agora. Prosperidade não é o mantra. Tá meio falsa essa promessa. Mas enfim, então a ONU ainda tem esse respaldo legalístico de que ali os estudos da ONU, essa visão utilitária de que, olha, comparado com os outros países do mundo, o Brasil não se enquadra em tal métrica. Acho que todos vocês já escutaram, já viram isso em ação, não é? O próprio ministro do STF fala assim, olha, de acordo com a ONU, o Brasil não está enquadrado, nós estamos encarcerando demasiado, temos que libertar 10% da nossa população carcerária para se enquadrar nas médias da ONU. E o Brasil não tendo um estudo próprio, não tendo ali uma voz
institucional legítima que vem do povo brasileiro, estamos acuados com esses ditames, com essas postulações feitas por especialistas globais. Então, essa é uma maneira de nos acuar. Outra maneira de nos acuar também é uma teoria marxista que se implantou dentro da ONU, é a teoria da dependência. A teoria da dependência, todos nós já escutamos falar sobre isso. Como é que diz? Em contraposição ao que essa teoria da dependência surge? Surge da origem das grandes nações, como é que elas surgiram. Surge de uma base agrícola muito desenvolvida. Daquela base agrícola se fomenta um intercâmbio comercial, uma competição e intercâmbio comercial. Dali surge a industrialização. Industrialização, o refino de uma série de outras tecnologias. Então, os países desenvolvidos, em função de ter caminhado por uma evolução, entre aspas, mais natural, antes do que os países em desenvolvimento, e os países hoje que se consideram mais pobres, eles exercem um comando que é desproporcional aos países que são fornecedores de recursos naturais. Então, nós temos uma relação de dependência dos países mais fortes, desenvolvidos, porque lá eles definem consumo, lá eles definem aquilo que é bom, lá eles industrializam as nossas matérias-primas que nós próprios não somos capazes de industrializar e transformar. Então, essa teoria da dependência dominou todo o pós-guerra, sobretudo América Latina, África, boa parte da Ásia. Essa teoria de dependência surge, sim, do contexto da ONU, incrível que pareça. Então, essa falsa promessa de prosperidade, ela é falsa. Porque em conjunto com essa promessa de prosperidade, vem sim também essa questão de limitar os meios de produção. Limitar o uso e o avanço de cada nação-estado. Limitar de uma maneira controlada. Então o objetivo aqui sim é controle. Estou falando só da ONU, tá? Agora você tem países não alinhados da ONU. Que países são esses? A gente já definiu aqui, acho que o Felipe Martins botou 3. Eu gostaria de dar um pouquinho mais de detalhe aqui. Porque só países com uma economia muito forte ou com uma força bélica muito forte são capazes de não se alinhar a essa força da ONU. Falando da Rússia, estou falando dos Estados Unidos, eu estou falando da China e eu estou falando de um fornecedor de matéria-prima para todos esses, que é a Arábia Saudita. Esses três polos não se alinham com aquilo que a ONU postula. Então eles são livres. Todos esses outros países, e o Brasil incluso, não é livre. Eles sofrem influência direta. Sofrem influência da ONU, sofrem influência dos países individuais, esses países não alinhados, certo? Diretamente, e sofrem influência também, como colocado aqui, do grande capital, os metacapitalistas, daqueles que agem por suas próprias ONGs, às vezes estão alinhados com a ONU, às vezes não. Até um pouco tempo atrás, eu estava falando com um banco que representa interesses chineses aqui no Brasil, e eles estavam possessos. Puxa vida, a gente estava com um projeto alinhado, ia fazer aqui todo um projeto de desenvolvimento, a China ia investir, fazer aqui toda a infraestrutura, escoamento de produção e tal, mas aí veio essa ONG aqui da ONU e bloqueou todo o projeto. Então você veja que há uma competição de controle supranacional por aquilo que é nosso. Então, de fato, você não tem ainda uma hegemonia global exercendo controle. Existe aí algumas facções de influência direta no país, certo? Muito bem, aí a questão é o seguinte, questão da ordem prática. Muito bem, isso existe, isso funciona, entendi. Agora, é interessante ver como que se protege disso. Eu mencionei aqui a força bélica, eu mencionei aqui a questão econômica, tem uma economia pujante, forte internamente, mas eu não mencionei algumas coisas que têm a ver com intrínsecas com o modelo político. Olá pessoal, tudo bom? Agora você pode contribuir com o Buck Instituto Conservador sendo nosso aluno. Então acesse a nossa plataforma www.buckinstituto.com
e seja nosso aluno. É você que mantém este trabalho, é você que mantém essa causa. E você pode ser assinante do Burke Instituto Conservador através do cartão de crédito ou através de boleto. Nós não recebemos dinheiro público, não recebemos dinheiro estatal. Tudo que acontece aqui é porque você acredita no nosso trabalho e você acredita que ele é importante para o nosso país. Então, se você deseja contribuir com o nosso trabalho, seja mais um aluno do Burke Instituto Conservador.